Glória a Deus. Queridos, graça e paz de Deus. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma live, né? Uma live promessa, né? Estava já me projetando, me preparando para essa live, que é uma live. Hoje, por enquanto, eu estou no Facebook, né? Por enquanto, estamos no Facebook, estamos ao vivo nesta noite, né? Depois de orarmos, depois da oração, estive aqui clamando a Deus. Aí eu falei, não, vou fazer uma live aqui, porque eu tenho uma dívida com as pessoas que me assistem, que me acompanham. Gente, eu só uso o Facebook para compartilhar informação, conhecimento. A Bíblia diz assim, olha, o meu povo erra por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento precede a queda. A falta de conhecimento precede a queda. Tem pessoas que não têm conhecimento porque não procuram, não buscam. Conhecimento é para ser buscado, para ser procurado. Tem que ser de grande interesse do povo de Deus buscar conhecimento, tá? É um ditado que se diz, né? O poder está no conhecimento. Quem tem o conhecimento detém o poder. Quem tem o conhecimento detém o poder, tá? Hoje, conhecimento é fundamental. Conhecimento custa. Conhecimento tem valor. Conhecimento é algo que tem grande importância, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, tá? Então, é o que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro, tem que se ter o interesse de conhecer a verdade, tá? Só é liberto quem procura a verdade, tá? A verdade tem que ser procurada, porque nela está todo entendimento, toda a compreensão, toda a riqueza, né, para se libertar. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. E o povo de Deus peca, erra por falta de conhecimento, tá? Ignorância é uma coisa, né? Ignorância é uma coisa. Falta de conhecimento é outra, tá bom? Ignorância é uma coisa. Falta de conhecimento é outra. A falta de conhecimento abre uma porta para a ignorância. E a ignorância afirmada é algo que leva para o engano, tá bom? Pessoas enganadas se precipitam. Pessoas enganadas pensam que detêm a verdade, mas na verdade são alvos, tá bom, irmãos? Então, o segredo é conhecer a palavra para que se haja libertação, tá bom? O que eu vou falar aqui é algo de grande importância, tá? Porque eu, inclusive antes de começar a live, né, antes de ler o texto aqui com os irmãos, eu tive uma experiência essa semana agora que passou, tá? É por isso que eu decidi fazer essa live aqui, tá bom? Eu decidi fazer essa live. Eu tive uma experiência essa semana. Eu estava deitado na minha cama de manhã, era mais ou menos às 9, entre 9 e 10 horas da manhã. Eu estava deitado na minha cama, quando de repente, naquela transição do inconsciente para o subconsciente, aquela transição do subconsciente para o consciente, que é aquela fase, aquele processo que você está acordando, eu tive uma experiência, tá? Não perceptível, assim, no campo da visão. Mas eu tive uma experiência no campo da sensação, de sentir, de perceber, de captar algo, de discernir, de entender.
né, o que estava acontecendo ali na hora que eu estava deitado. Eu estava deitado, eu acordei. Na hora que eu acordei, eu tive uma percepção e uma compreensão, um discernimento perceptivo, porque isso é da alma, tá? Quando você começa a sentir coisas, isso é da alma. A alma percebe, tá? A alma percebe e o corpo entra no estágio de defesa. O corpo se retrai. E na hora, a minha alma, né? E também o dom de discernimento, que Deus me deu, o dom de discernimento, para discernir as coisas, discernir os espíritos, né? Uma coisa que eu sempre tenho pedido a Deus, dom de discernimento. Eu percebi que eu percebi que alguém estava me olhando. Eu deitado na cama, eu acordei conscientemente, eu percebi que alguém estava me observando, tá? Me observando. Comecei a clamar o nome de Jesus, comecei a repreender, porque isso é normal, né? E depois de um tempo repreendendo, eu consegui dormir tranquilo, tá? Consegui dormir tranquilo, tá? Por mais algumas horinhas. E eu tive um entendimento do que estava acontecendo, né? Irmãos, entenda uma coisa: batalha espiritual, todo cristão vai passar. Ah, não, 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 vai passar. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você passa a crer em Jesus, a servir a Deus, né, a estar na frente de obra, a orar, a buscar a Deus, você vai entrar em batalha. Ah, que eu não sou cristão, eu não estou na igreja. Foi o que eu preguei hoje na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Antes de você ir para a igreja, congregar, você precisa estar em Cristo. Porque você estando em Cristo, você vai adorar a Deus no templo, tá bom? Então, não tira, muda essa falácia. Ah, eu não estou na igreja, eu estou na igreja. Não. Você precisa estar em Cristo, tá? Vida com Cristo é fora da igreja, tá? A igreja é lugar de comunhão, de adoração, de ministração, de edificação. A igreja é lugar, é ambiente para isto, tá? Mas o que você colhe no culto, você cultiva fora do culto. O que você planta, colhe do altar, você planta fora do altar. A vida que você leva fora do altar vai determinar o seu culto, gente. Entende? O resultado do seu culto. Ah, se você planta a comunhão com Deus na sua casa, no seu trabalho, ligado na videira, com a mente ligada em Deus, ao pensar nas coisas que é do alto, onde Cristo está sentado, segundo Colossenses 3, gente, seu culto vai ser leve, tá? As portas espirituais, tá? O acesso a Deus é direto. Você ora, você sente Deus. Você louva, você sente Deus e você transmite Deus. Agora, como você quer sentir a presença de Deus se você não cultiva relacionamento com Deus? Não tem como, gente. Não tem como, tá? E eu tive essa experiência e eu falei, eu vou fazer uma live, tá? Mas vai ser uma live curta, né? Porque aí tem gente que fala assim, não, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo. Você não, filho. Jesus venceu o diabo, tá? Jesus venceu o diabo. Jesus falou, eu venci o mundo e tu também vencerá. É o que Jesus deixou claro, ó, eu venci, agora é você que tem que vencer. Só que para vencer você tem que estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo, tá? Você precisa receber a autoridade de Deus. Você precisa pedir a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, tá? Então essa é a questão. Ah, o diabo está vencido. Eu piso na cabeça do diabo. Gente, a gente precisa entender, gente, que a vida espiritual é uma batalha, tá? A vida espiritual é uma batalha. Entendeu? Ah, eu já venci o diabo, o nome de Jesus tem poder. Jesus venceu, você não. Porque se você tivesse vencido o diabo, você não estaria levando essa vida que você está levando. Só problema, só guerra, só batalha. Tá? Só guerra, só batalha. Então, Deus quer nos ensinar a batalhar, a orar, a interceder, a clamar. Deus quer nos ensinar, gente. Entendeu? Deus quer nos ensinar. Não pense você que depois que você expulsa um demônio, ele não vai voltar. Não adianta, vai voltar. Tá? Quando você lê lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas lá, é porque para tudo que a gente fala, a gente tem que ter um embasamento, né? Para a gente poder contestar. A gente poder contestar.
né? Para a gente poder contestar. Sabe o que eu acho interessante? Tem alguns versículos na Bíblia aqui que eu acho enigmático, gente. Eu vou até aqui me ater. Eu vou até me ater em ler esse texto, porque eu achei tremendo esse texto aqui, tá? Se não me falha a memória, vamos lá. Se não me falhe a memória, se não me falhe a memória, tá em Mateus, não, acho que é Lucas. Lucas, ele é bem claro. Ele é bem claro. Aqui, ó, Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Olha que coisa interessante, olha. Passadas que foram as tentações, tá? Porque a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Passadas que foram as tentações, Lucas capítulo 4, versículo 13, passada que foram as tentações de toda sorte que Jesus passou, nesse período, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, gente, isso aqui é fato. Isso é fato. Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é empírico e ao mesmo tempo ele é didático. Jesus, ao mesmo tempo, ele é empírico e ao mesmo tempo ele é didático. Porque Jesus passou por um processo de tentação. Ele foi provado em tudo. A Bíblia diz que houve uma fase, um período de tentação. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus prova, essa é a diferença. Deus prova, o diabo tenta. A Bíblia diz que passado foram as tentações, o diabo se ausentou dele por um tempo. Por que se ausentou por um tempo? Porque a Bíblia diz, ao final do texto, diz assim, até o momento oportuno, ou seja, ele iria voltar, gente. Ele iria voltar. Jesus disse que quando um espírito maligno sai da vida de alguém, ele anda por lugares áridos, mas monitorando a casa. Porque o intuito dele não é perder o território, ele vai lutar para reconquistar o território. Tá? Na Bíblia, nós somos chamados de casa, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo no reino espiritual, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? No reino da luz, nós somos templo. No reino das trevas, pessoas são casas. Essa é a diferença. Templo é algo dedicado, é algo consagrado, é um ambiente propenso, consagrado, santificado. Templo é lugar onde Deus se manifesta, é um lugar onde Deus habita, é um lugar de relacionamento. Casa não. Casa é um lugar de morada, de estadia, tá bom? Então nós somos templo. Na Bíblia Sagrada, nós somos templo do Espírito Santo. Mas uma casa que não tem a presença do Espírito Santo, uma casa que não é santificada, uma casa que não é consagrada, uma casa cheia de pecado, de idolatria, de mentira, de coisa errada, é uma casa, é um lugar onde o mal habita. É um lugar onde o mal habita. Irmão Elke, seja pedagógico, serei pedagógico. O Espírito Santo habita na onde? Na gente. É uma das coisas, é uma das perguntas que todo cristão, né? Todo cristão deve saber. Porque a gente tem o hábito de dizer assim, olha, Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, tá? Mas em qual dimensão do nosso ser o Espírito Santo se assenta? Infelizmente, tem crentes que não sabem disso. A teologia não ensina isso. Por quê? A igreja evangélica, tá? Se inteirou numa caixinha de fósforo. O que vale é a nossa teologia, né? O que vale é a nossa teologia sistemática. Entendeu, irmãos? Mas o que adianta? O que adianta, né, irmão? O conhecimento sem compreensão. Eu tenho conhecimento, mas você não faz sentido. Entendeu? Quando você estuda a palavra de Deus, estuda a teologia, teologia faz sentido, gente. Faz sentido. Teologia, você estuda a Bíblia, você estuda a palavra de Deus por si só, ela se manifesta. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta, ela mesmo se responde, ela mesmo ela faz a pergunta e responde. É porque as pessoas não querem, é porque infelizmente tem pastores, tem líderes,
que não, que acha que só teologia basta. Não, se tu tem teologia, não, o resto é heresia. Meu irmão, não só eu que sou o dono da verdade. Não tem dono da verdade, a verdade está aqui, palavra de Deus. E isso aqui, gente, de verdade, eu sou uma pessoa, isso aqui vale milhões, tá? Uma aula de milhões aqui. Aonde o Espírito Santo se assenta em nós? No nosso espírito, tá? O Espírito Santo se assenta na onde? No nosso espírito. Porque o nosso espírito é um elo de comunicação com Deus. Nós somos seres tricotômicos, tá? Nós, tá? A teologia sistemática é a compreensão que temos de nós mesmos, tá? Tá bom? Teologia, doutrina, entendendo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, tá? Compreendendo a Bíblia e nos compreendendo, nós, seres humanos, nos compreendendo, nós entendemos que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, tá? Só que a gente tem que ir um pouco mais longe. Nós somos espírito, tá? Espírito, mente, alma e corpo. Nós somos espírito, mente, alma e corpo. Tá bom, irmãos? Espírito, elo de contato, mente, campo da razão. Nós temos a consciência das coisas. Dentro da nossa consciência tem a consciência, a pré-consciência, a inconsciência, subconsciência. Nós somos seres compostos. Nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Nós somos seres conscientes. É isso que nós precisamos entender. Porque na consciência nós sabemos discernir. Espírito, elo de contato com Deus. Consciência, campo da razão. Alma, ente. A alma é uma ente, tá? Imaterial, habitando provisoriamente dentro desse corpo material. Então nós somos espírito, nós temos uma mente, alma e nós somos corpo. Tá? Subdivididos, mas que estão dentro desse corpo provisoriamente, porque com a morte há separação. O espírito volta a Deus que o deu, a alma tem dois destinos e o corpo vai ser sepultado. Mas o espírito é a essência de Deus em nós, é o elo de contato. Então nós, quando nós somos redimidos por Cristo, tá? Quando somos redimidos por Cristo, nós passamos a ser tricotômicos, tá? Uma pessoa que não tem o seu espírito revivificado ou vivificado, ela transita no campo da carne, porque o elo do espírito está morto, o contato tá quebrado. O espírito está morto, como diz, né, o escritor. Né, o espírito está morto. Então a pessoa vai ter tendências ao pecado. Tendências à vaidade, às obras da carne, segundo a Bíblia, tá? Porque tem obras da carne e frutos do espírito, tá bom? Então essas pessoas que têm o seu espírito mortificado, ela vive no campo da carne, transita no campo da carne, ela está vivendo na alma e no corpo, tá? O espírito está morto, então ela é dicotômica. O Espírito Santo, ele revivifica o nosso espírito, tá? Estamos ressuscitados, como diz lá o apóstolo Paulo em Colossenses 3. Ao pensar nas coisas do alto onde Cristo está sentado. Então teu espírito é ressuscitado, porque estávamos mortos em pecados e delitos. Estávamos mortos onde? No campo da carne. Porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, elo conectado, tá? Elo conectado, ligação. Os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Espírito vivificado pelo Espírito Santo, Espírito do homem com E minúsculo, Espírito de Deus com E maiúsculo, o Espírito de Deus assentado em nosso espírito, ministrando em nós,
e através de nós, porque o Espírito Santo em nosso espírito mortifica as obras da carne. Passamos a orar, a buscar a Deus, a nos santificar, a consagrar, temos sensibilidade espiritual, Deus fala conosco, tá? Então o Espírito está vivo, a obra da carne é morta. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo se assenta em nós, então vivemos na lei da graça. Agora, quem transita no corpo, quem transita entre o corpo e a alma, porque a Bíblia diz que da alma procede os desejos da carne, essas pessoas caminham debaixo da lei. Tá? O Espírito Santo ele age na lei da graça. Pela lei da graça estabelecida por Cristo. Demônios agem pela lei, operam pela lei. Porque o mundo espiritual das trevas é legalista, então eles agem pela lei, a condenação vem pela lei. A lei não absolve, ela condena, a graça absolve. A graça nos tira do império das trevas para o reino da luz. Trevas é imperialista, é ditatorial, é dominante, escraviza, aprisiona. O Egito foi o império, Babilônia foi o império, a Síria foi o império, Pérsia foi o império. Israel não é império, gente, essa é a diferença. Israel é reino. Cristo estabelecerá o seu reino na onde? No milênio, reino. Quem age pelo imperialismo é as trevas, é Satanás, porque a lei é regimentada. Aliás, a lei regimenta o império, a lei regimenta o império, a lei regimenta o império. O império tira. O império tira, tá? Mas a graça, ela dá. Cristo deu sua vida. Cristo nos deu o Espírito Santo. Cristo nos deu a palavra. Cristo nos deu a salvação. Cristo nos deu a vida eterna. Cristo nos deu a promessa. Oh, Rabacandarai. Essa é a diferença do império para o reino. O império tira. Cristo nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, as trevas é império, a luz é reino, a luz dá, a luz compartilha, a luz abençoa, o reino abençoa, o reino estabelece, o reino dá poder, o reino dá, o império tira. Essa é a diferença. O império escraviza, o reino liberta. E esse reino tem que estar em nós. Então, uma pessoa que transita no campo da carne, ela está debaixo da lei. E demônios agem pela lei. Tá bom? O Espírito Santo se assenta no teu espírito, tá? Ele está no teu espírito, elo de contato. Demônios agem no campo da carne. Demônios se assentam na alma, gente. Essa é a diferença. Demônios estão na alma. Demônios estão na alma. Olha a diferença de incorporação e possessão. Quando uma pessoa está incorporada, é porque o demônio tomou conta. Ele tem controle, ele tem acesso direto na vida da pessoa. A porta está aberta, então ele tem acesso direto. Ele não pede licença, ele entra. Ele assume o controle da mente, da razão da pessoa. A pessoa perde completamente o controle das ações dela. E muitas das vezes elas entram no estágio de consciência, porque elas estão tão dominadas, tão controladas, que elas perdem o controle, o volante do campo racional e das atitudes dela. Isso é incorporação, é incorporar. Tá? É assumir controle. Possessão não. A possessão é um controle. Só que é um controle de entrada e de saída. Só que ainda não possuiu. Para toda incorporação tem que passar pela fase da possessão. Ou pré-possessão. Eu estava falando hoje na igreja onde eu congrego, gente, orem pedindo discernimento a Deus. Peça para Deus dar discernimento. Porque nós não sabemos com quem estamos lidando, com quem estamos falando. Muitas das vezes você pode estar falando com uma pessoa e essa pessoa está pré-possessa. Aí eu me lembrei de um sonho que eu tive esses dias atrás. Tive um sonho esses dias atrás, não, alguns anos atrás. O Senhor falou comigo profundamente, gente. Profundamente. O Senhor me mostrava eu numa igreja na África. Uma igreja na África. E eu estava no altar, orando.
O sonho foi nítido, até hoje eu vivo desse sonho. E eu me levantava. Aí tinha um homem alto, magro, ele dizia assim, olha por fulano. E eu falava assim pra ele, Deus não mandou eu orar por fulano. Não vou orar, Deus não me mandou. Eu sou dirigido por Deus, então não vou fazer nada que Deus não mande. E ele me insistia, ora por pessoa, ora por essa pessoa, eu tô mandando. Eu falava, não, não vou orar, Deus não mandou, Deus não me direcionou pra orar. Eu não vou fazer nada que Deus não mande, no sonho. Eu descia do altar, eu ia pro final do banco da igreja. E na hora ele vinha, ele me seguia e dizia assim, olha, põe as mãos sobre essa pessoa, ela tá doente, ela precisa de você. Ela precisa que você ore. Eu falava assim, Deus não mandou eu orar por essa pessoa e eu não vou orar por ela. Não vou pôr minhas mãos sobre essa pessoa porque Deus não me autorizou. Aí ele ficava revoltado. Ele ficava e me xingava e eu acordei do sonho. Eu falei, Senhor, o que que isso significa? Deus falou para mim assim, ó, no meu coração. Deus falou assim, meu servo. O Espírito Santo falou para mim. O espírito de engano está agindo no meio das igrejas. Tem pessoas falando o que eu não falei, fazendo o que eu não mandei fazer. Tem pessoas fazendo o que eu não mandei fazer, falando o que eu não mandei falar, entregando o que eu não mandei entregar. Estão fazendo coisas por conta própria. Estão sendo guiadas por uma coisa, pelo espírito do engano. Que é o que mais está agindo nesse tempo. É o que João diz, o espírito do anticristo, o falso profeta. Temos muitos falsos profetas no nosso meio, estão no nosso meio. Estão no meio do povo de Deus. E eu falei essa diferença, gente. Gente, o ser humano ele é falho, aprenda isso, tá? Tem a diferença do cristão e do crente. Cristão e crente são totalmente diferentes. O cristão, ele ama, ele tem a palavra, ele vive a palavra. É o cristão, ele vive a vida de Cristo, é cristão. O crente não, gente. Desculpa, a gente tem que saber discernir. Ah, é o que eu sofri uma decepção na igreja. Fulana falou isso e isso pra mim. Não é crente, não é cristã, é crente. Só crê. Só crê. Até os demônios creem. Até os demônios têm fé. Tá? Mas a fé deles é diferente da nossa. A fé deles é por experiência. Nós cremos sem ver, tá bom? Então a nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé que mesmo você não vendo, você crê, porque isso é certeza. O que move a tua fé é quando você não vê as coisas. Os demônios creem, veem, mas não para eles não têm arrependimento. Nós cremos, não vemos, mas para nós há arrependimento, porque nós passamos a crer, somos salvos pela fé. Essa é a diferença. Estamos sendo monitorados, tá? Estamos sendo monitorados, tá? Quando a gente fala sobre espíritos familiares, a gente precisa entender que antes de nós nascermos, eles já estavam aqui há gerações, tá? Eles já estavam agindo na nossa família há gerações. Já estão na nossa família há gerações. Toda família, a gente precisa entender que toda família tem um espírito familiar. Espíritos familiares. E eu não entendo... tem gente que fala de maldição hereditária. Maldição hereditária é uma coisa. Heranças espirituais são outras. Tá? Aprenda isso. Tá? Isso aqui é uma aula básica para você. Tá? Maldições hereditárias é uma coisa. Heranças espirituais são outras. Nós, cristãos, temos heranças espirituais. Tá? E heranças espirituais só poderão ser quebradas através de uma vida santificada. Aprenda isso. O que quebra heranças espirituais, tá? Não é o vale do sal, vassoura ungida, óleo na cabeça. Não, é uma vida santificada. É uma vida de consagração. É uma vida de renúncia. É você entender, porque nós temos a herança de Adão e Eva por causa da nossa natureza caída. Nossa carne não é convertida, mas o nosso espírito é convertido. Isso daqui, irmão, enfrenta desejos,
Isso daqui não é brincadeira, isso aqui é mais forte do que eu. A carne gosta do pecado. Então a nossa luta, o processo de santificação é isso, porfiar e por entrar pela porta estreita. É você dizer não todos os dias, a carne quer, mas o Espírito diz não. Para agradar a Deus, você tem que se desagradar. E isso é santificação. Entende? O Elke, mas eu tenho desejos. Ô, gente, você sabe de onde você veio. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Talvez eu estou falando com pessoas que saíram do tráfico, da prostituição, da bebidice. E querendo ou não, tá em você os desejos. Porque quando você experimenta, irmão, é só Jesus. E eu conheço pessoas, gente, o que nós temos dentro das igrejas hoje? Tá? Pessoas não convertidas e pessoas que estão lutando para se manter salvas, porque nós já somos salvos, agora nós precisamos lutar para nos mantermos salvos, porque salvação você pode perder sua salvação, gente. Pode. Você pode perder sua salvação, você corre o perigo de perder sua salvação. Uma palavra mal colocada pode te levar para o inferno. Que sério? É porque as pessoas não entendem essa questão de salvação. Salvação é algo muito delicado. Um exemplo. Você está vivo hoje. Uma atitude sua. Uma atitude tua. Você fala uma coisa, não se arrepende, não cai em si na realidade do que você está fazendo. Você morre na hora, você perde a sua salvação. Olha a situação da... Irmão, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vigiai e orai. Vigiai e orai. A gente tem que estar em vigilância. Por que a Bíblia nos manda vigiar? Você nunca parou para analisar por que a Bíblia nos manda vigiar? A Bíblia nos manda vigiar porque nós temos tendências a cair. Orai e vigiai. Oração e vigilância tem que caminhar junto. Orai e vigiai para que não caias em tentação. Em outras palavras, Jesus diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Do mesmo jeito que a tentação é uma porta de acesso para outros tipos de pecados, o pecado também, a tentação também pode te levar a um buraco. Do mesmo jeito que a tentação é uma porta de acesso, o pecado é um buraco que te leva para o inferno. Então nós estamos sendo vigiados. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler aqui o que Pedro vai dizer na sua carta. Olha o que ele diz aqui, olha. Sede sóbrios. Estejais conscientes, é o que Pedro está dizendo aqui, ó. Fiquem conscientes, atentos, ligados. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, vigie a sua vida. Vigia a tua condição. Vigia as suas defesas. Como está a sua vida espiritual? Como está as suas defesas? Como que está as suas proteções? Como que está as suas bases? Como que está a sua porta? Como que está você? Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso, tá? Não é adversário de Cristo, não. É nosso adversário. Anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Gente, eu vou fazer um desenho básico só para você entender. Quando a Bíblia fala assim, olha, vamos supor aqui, eu vou fazer um desenho aqui, tá bom? Um desenho, tá? Só para você entender. Essa linguagem de Pedro, tá? Essa linguagem de Pedro é uma linguagem tão profética que nós precisamos compreender, tá bom? Quando Pedro diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás anda ao vosso derredor, a gente precisa entender que Satanás é esse. Alguém diz assim, olha, é o diabo, Satanás, não é... Quando a Bíblia fala, quando Pedro fala sobre Satanás, ele não está falando propriamente da pessoa direta de Satanás, porque Satanás não está na terra, ele faz transições na terra, tá? Satanás ele não vive na terra, ele transita na terra em tempos, eras e períodos, não frequentemente, tá? Satanás não está na terra. Satanás só desceu na terra e observe, ele desceu na terra para observar Jó. E ele viu que na vida de Jó tinha o quê? Uma proteção. Deus colocou em volta de Jó uma muralha de proteção, ou seja, limite. Só que quem é que estava protegendo Jó?
Jó era protegido por um campo de força espiritual determinado por Deus. Tá? Que na hora que Satanás foi tentar atacar Jó, Deus, o próprio Deus, pela fidelidade de Jó, proveu anjos, deu ordem a anjos para guardar a vida de Jó, para guardar os bens de Jó, para guardar a casa de Jó, porque Jó fazia manutenção, gente. Jó fazia manutenção da sua vida com Deus. Tá? Porque Jó era um homem íntegro, temente, fiel e se desviava do mal. Entenda uma coisa, foi o que eu falei aqui, heranças espirituais são quebradas quando há santificação, quando nos santificamos, tá? Nós cristãos podemos ter heranças espirituais, mas essas heranças espirituais são diferentes das maldições hereditárias. Heranças espirituais são quebradas com vida de santidade. Um cristão, ele não pode ter maldição hereditária, porque a maldição hereditária só é quebrada na nossa vida quando temos o entendimento e oramos a Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e a gente passa a compreender, tá? Quando nós passamos a entender esse contexto, a maldição hereditária, tá? Que vem de família, de geração a geração, por causa do pecado. Porque o que dá seguimento à maldição hereditária é uma vida não redimida. Nós cristãos podemos ter heranças espirituais, que são quebradas por uma vida, através de uma vida santificada, consagrada, dedicada a Deus. É quando a luz de Cristo brilha em nós. As heranças, as dívidas são pagas. A dívida é paga. Mas a maldição hereditária, irmão, é uma dívida que recai sobre uma pessoa não cristã, sobre os ímpios. Todo ímpio tem uma maldição hereditária. Que vai enquanto ele não ter a compreensão, a maldição hereditária recai sobre ele, sobre a casa dele. Mas o Elke, irmão Elke, eu sou cristão, servo de Deus, busco a Deus. Entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho maldição hereditária? Eu sou casada com um marido, exemplo, sou casada com um marido não cristão, mas eu sou cristã. Eu tenho maldições hereditárias? Eu tenho maldição hereditária? Você não. Você não. Mas seu marido pode ter. Ele pode ter. Por isso que a Bíblia diz, a esposa santifica o marido. Essa maldição hereditária só pode ser quebrada, o efeito na vida do seu marido, quando você santifica ele, ora por ele. Mas mesmo assim ele fica propenso a carregar essas maldições, porque ele ainda não foi redimido, ele ainda é ímpio, tá? Você é redimido, você é redimida. Então a maldição hereditária é quebrada na sua vida, na sua família, porque é de família a família. É quebrado na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família. Porque você se torna um intercessor. Sua alma é redimida, você é cristão. Então, entenda uma coisa, gente. Maldições hereditárias, elas são assim. O teu bisavô, seu tataravô, há 100 anos atrás, consagrou a próxima geração para o inimigo, certo? Consagrou. Só que ele fala assim, olha, a minha 8ª geração, o meu filho mais velho, ou a minha filha mais nova, um exemplo, eu consagro a tal entidade, certo? Aquela geração passa, mas recai sobre você a 8ª geração. De alguém que te consagrou, só que você não sabe. Quando recai sobre você, você é monitorado e apontado, porque existem propósitos no reino das trevas, essa é a diferença. Então você passa a ser o quê? Cooptado, monitorado, vigiado, observado. Porque existe um propósito. Geralmente isso acontece com bruxos, né? Consagram a próxima geração, tá? Para ser o quê? Aquele que vai dar longevidade, continuação, a linha, a raiz, a árvore genealógica de bruxos. Só que chega em você, fica sobre você aquela influência. Você entrega a sua vida a Jesus. Consagrou tua vida a Jesus. Sua casa é cristã, mas o inimigo ele não vai deixar você. Ele não vai te abandonar. Ele pula de você, mas alcança a próxima geração. Observa os reis de Israel. Manassés. Estuda sobre a história de Israel. A Bíblia diz que Deus levantava um homem piedoso. Um homem piedoso, uma geração piedosa, um rei, um monarca piedoso. Ele morria, vinha o próximo, vinha um filho, reinava no lugar. Só que a Bíblia diz assim, olha,
que fulano, quando assumiu o trono, não seguiu os passos do seu pai, se tornou um rei pior. Aí o que acontece? Pulou de uma geração para a próxima. Então é reativada a maldição hereditária. Porque há um pulo, pula. Tá? Chega numa geração, essa geração é uma geração cristã, serva de Deus, santificada, então vai pular para a próxima. A próxima vai dar mole. A próxima vai dar mole. Então, entendendo isso aqui, gente, ó. Pedro diz assim, olha, vigiai, tá? Satanás, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. Quando Pedro fala de derredor, aqui está você, tá? Esse bonequinho aqui é você. Quem é que está ao seu redor? Os anjos do Senhor te protegendo. Tá entendendo? Os anjos do Senhor estão te protegendo, te guardando, tá? Por quê? Porque essas forças que estão ao seu derredor, anjos agem ao redor, demônios agem ao derredor. Então, esses anjos aqui, eles vão, essa bolinha aqui, ó, essa proteção, vai te proteger do que está ao seu derredor, porque o que está ao seu derredor vai tentar acessar a sua alma. Você está entendendo? Você está protegido aqui, então essas forças ao derredor vai tentar te atingir. Mas quando você não é cristão, não tem a proteção de Deus, não é redimido, tá? Quando você não é redimido, quando você não tem o Espírito Santo, porque aqui é uma diferença de um espírito ativado, de ser templo do Espírito Santo, de ser casa. Aqui você é tricotômico, lembra do que eu falei? Espírito, alma e corpo. Mas aqui você é dicotômico. Aqui você está vivendo uma vida errada. Tua carne e tua alma estão aliadas, o seu espírito está morto. Você não tem vida de oração, não tem palavra, não busca, não, entendeu? Aqui você automaticamente não tem uma proteção ao seu redor. Aqui quem vai agir na sua vida é forças que estão ao seu derredor. Quando Pedro diz assim, olha, vigiai, tá? Satanás é vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Você entendeu o que Pedro está querendo dizer? Ele está procurando a quem possa tragar, ele está procurando brecha, está procurando um espaço, só que ele não acha, porque todos os espaços estão o quê? Ocupados. O Espírito Santo habita em você. Você tem a proteção da luz de Deus em você. Você tem a proteção dos anjos em você. Então o que está ao seu derredor, ele vai procurar o quê? Te tragar. Mas quando você está protegido, ele não te toca. Ele está procurando, mas não achou. Entendeu a linguagem de Pedro? Ele anda procurando a quem possa tragar. Ele procura alguém que tenha o quê? Acesso, que dê acesso a ele, que dê legalidade a ele, que tenha brecha para ele entrar. Mas quando a pessoa não tem a proteção de Cristo, automaticamente ela é influenciada, cooptada, e ela é uma casa de acesso para o que está ao derredor, porque ela não tem uma proteção ao redor e ela não tem o Espírito Santo habitando nela, gente. Entenda uma coisa, tem a luz da alma e a luz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, olha, que o Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto. O rosto de Cristo tem que brilhar em nós. A luz de Cristo brilha em nós. A luz de Cristo tem que brilhar em nós. Porque a luz da alma, gente, demônios, eles não suportam a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo. A luz de Cristo afugenta eles, mas eles têm interesse na luz da alma. Toda alma tem uma luz própria, tá? E essa luz, ela é gerada em você na concepção. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Quando teu papai e tua mamãe se conheceram, automaticamente o homem tem o órgão produtor, a mulher o órgão reprodutor, tá? A mulher reproduz o que o órgão produtor produz, tá? O homem produz esperma, a mulher tem óvulos. A mulher vai dar formação ao espermatozoide, tá? Tá bom? Ao espermatozoide. Gente, isso não sou eu que digo, é a ciência que diz, tá? Foi feita uma pesquisa de que quando há uma fecundação do espermatozoide no óvulo feminino, então, o espermatozoide, há uma fecundação, automaticamente, gente, como que eu posso dizer? É gerado um fóton, uma luz. Uma luz é gerada. Ali é a concepção. A Bíblia diz que o mundo foi criado através do quê? Da luz. Que haja luz. E houve luz. Antes de Deus criar Oh, glória! Antes de Deus criar o mundo, primeiro veio a luz. Porque a luz é o princípio da criação. O óvulo,
o óvulo, na concepção do espermatozoide, ali está um entendimento da ciência, da concepção da criação. Porque pessoas em relacionamento geram energia, e energia gera vida. E vida gera pessoas. Pessoas são pessoas por causa da vida. Só que antes da vida a luz é manifesta. Isso não sou eu que digo. Toda pessoa quando nasce, quando há fecundação do óvulo, do espermatozoide no óvulo, há um foto, há um feixe de luz, porque ali uma vida está sendo gerada. Então toda a alma tem luz própria, e demônios querem luz de alma, gente. Isso aqui é muito forte. O que afugenta o mal da sua vida? O que afasta o mal da sua vida? A luz de Cristo. Porque os demônios, gente, vamos falar isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte, muito pesado. Não é tudo que eu posso falar, gente. Tem coisa que eu tenho que guardar. Demônios têm interesse na luz de alma, porque a condição de trevas que eles se encontram causa dor e sofrimento sobre eles. Então as trevas pela qual eles estão condicionados causam sofrimento. Não é suficiente para alimentá-los. Somente almas humanas têm luz energética para o quê? Para ser um meio retroativo de drenagem alimentar para eles. Tá? É isso. E como essa energia é gerada para alimentar eles? Através das relações sexuais. Prazer desordenado. Gente, as obras da carne gera para demônio retroatividade alimentar. A Bíblia fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Olha isso, presta atenção. Frutos do Espírito é luz de Cristo, é o caráter de Cristo em nós, tá? Aprenda isso aqui. O fruto do Espírito é o caráter do Espírito Santo em nós, é a vida do Espírito Santo em nós, é a essência do Espírito Santo em nós. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Por quê? Porque demônios operam pela lei. O que fazem demônios operarem através da lei? As obras da carne. Obras da carne é um estilo de vida daquele que caminha debaixo da lei e é dominado por forças que se alimentam das obras da carne. E obras da carne geram prazeres. O que te protege dos demônios e da atuação deles na sua vida é o fruto do Espírito Santo em você. O fruto do Espírito Santo em você, o revestimento de Jesus em você, a essência de Cristo em você te protege das forças malignas que se alimentam das obras da carne gerada através das suas atividades. Quando você não tem compreensão disso, vive no pecado, fazendo coisa errada, você está fazendo obras da carne. O que são obras da carne? Facção, tá? Orgias, bebedices, prostituição. Isso são obras da carne. Isso é lei, gente. Você entendeu? Pegou? Tá difícil aí. Tá entendendo? Gente, a live é forte hoje. Eu falei pra vocês. Certo? Então, espíritos familiares, eles agem na família. Eles agem nas famílias de geração a geração. Tá? Trazendo e estabelecendo domínio. Por causa das maldições hereditárias. Onde há maldições hereditárias, haverá sempre também a atuação de um espírito familiar. O que são espíritos familiares? Tá? Esses espíritos malignos têm a função de enganar as pessoas. Né? Você tem um ente querido, esse ente querido morreu. Esse espírito familiar vai se passar por um ente querido seu para te enganar. Tá? Eles estão nas famílias. Espíritos obsessores, tá? O que são espíritos obsessores? São espíritos vampirescos. Sangrudentos. Eles grudam nas pessoas. Só que entenda, eles têm força em unidade, tá? Espíritos obsessores, eles obsediam. Eles são ladrões de energia. Eles são vampiros de energia. Entenda, tem dois tipos de vampiro. Vampiros espirituais e vampiros humanos. Você já chegou perto de alguém, você estava bem, você chegou, conversou com a pessoa, do nada você sentiu cansaço. Ali já tem e a pessoa se sente bem, porque ela drenou a energia espiritual seu. Você se sente mal e ela se sente bem. Nossa, eu estava perto de você, me senti tão bem, mas você se sentiu mal. Casas, ambientes que você entra.
Um ambiente que não é consagrado a Deus, onde Deus não habita, o mal habita. Você chega nesses ambientes, esses ambientes são tóxicos, pesados, você sai de lá quebrado, cansaço, e você leva a energia daquele ambiente para aquele lugar. Eu estava falando com um colega hoje, nessa madrugada, no serviço, eu falei, gente, quando você entrar no cemitério, aprenda a pedir a proteção de Deus nesses lugares, porque cemitério é lugar de morte, é lugar de atuação de espíritos de morte, gente. Cemitérios é lugar de espíritos de mortes. E eles te copitam. Eles te copitam. Eles drenam sua energia. Gente, se você tem uma conversa com um camarada, se você não conversa, tá? Conversa com Jesus. Se você, gente, entenda isso aqui. Bruxos, feiticeiros, tá? Gente que tem envolvimento principalmente na quimbanda, na umbanda. E, gente, eu falo pra você porque eu tenho parente, tá? Eu tava no cemitério, minha avó tinha falecido, a minha avó não, a avó da minha esposa tinha falecido, e eu comecei a observar uma pessoa, ela chegou, na hora que ela chegou, ela fez uma espécie de ritual pedindo licença para o espírito atuante no cemitério, para poder entrar. Pediram licença. Depois a pessoa subiu lá para cima e demorou um pouquinho, ficou lá, não sei o que foi fazer. Aí depois voltou. Beleza. A velhinha foi enterrada, né? E nós estávamos indo embora do mesmo jeito, essa pessoa pegou, jogou moeda, fez um ritual, bateu palma, ou seja, se despedindo. Pediu licença para entrar e pediu licença para sair. É licença que eles falam. Por quê? Para eles não serem cooptados por espíritos de morte e obsessores que estão naquele lugar. Tem crente que, eu estou guardado pelo sangue de Jesus, não tem uma vida de oração, não busca a Deus, não se consagra. Entram nesses lugares, nesses ambientes, eles são cooptados. Porque quando você entra num ambiente, gente, você é discernido pela força que está no ambiente. Aprenda isso. Você é discernido. As forças que atuam nos ambientes, elas vão procurar entender quem é você no mundo espiritual. Se elas entenderem e perceberem porque eles investigam você, eles fazem um check-up, né? Eles fazem uma análise de você no mundo espiritual. Eles veem que você tem brecha, que você tem acessos, eles vão entrar. Porque eles vão procurar entender quem é você no mundo espiritual. Se você está protegido ou desprotegido. Jesus, quando entrou na cidade de Gadara, o que aconteceu? A energia de Cristo, o perfume de Cristo. O que é o perfume de Cristo, segundo Paulo? O perfume de Cristo é o quê? É a energia de Cristo, é o poder de Cristo. Jesus pisou em Gadara, o demônio veio até ele. O que vieste fazer aqui, filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar? A energia de Cristo atormenta os demônios, incomodam eles. Está entendendo a diferença da energia de alma para a energia de Cristo? A energia de alma atrai, a energia de Cristo expulsa. Essa é a diferença. O poder de Cristo tem que estar em nós. Quando você chegar numa casa, gente, entenda, em cemitérios há atuação de espíritos de morte. Espíritos obsessores estão em bares. Espíritos obsessores estão em certas casas que não tem oração. Casas que tem música mundana, palavrão, briga, xingamento, espíritos obsessores estão lá. Motéis, hotéis. Você vai chegar no lugar, você tem que orar, você tem que pedir a proteção de Deus. Jesus, eu estou entrando aqui, entra comigo. Me protege. Eu não sei o que está aqui. Casas têm espíritos obsessores. Porque esses espíritos obsessores entram nas casas das pessoas por causa dos filmes que elas assistem, por causa das músicas que elas ouvem e por causa das palavras que elas liberam, do que elas fazem lá dentro. Os vícios que ela tem. Isso faz com que eles tenham total direito sobre a vida das pessoas, sobre as casas das pessoas. Móveis quebram, as coisas quebram, carro quebra, a pessoa fica doente, o gato fica doente, o gato morre, as plantas morrem. Você está entendendo a diferença? Espíritos obsessores. Eles drenam energia para eles, se alimentam. Eles se alimentam. Toda casa tem uma alma. Gente, você é a alma da sua casa. A sua energia está impregnada na sua casa.
A sua energia está impregnada na sua casa. Quando você sai de uma casa, por exemplo, você vai mudar, vai fazer uma mudança, você deixa a casa, a sua energia, a tua energia não fica mais condensada naquela casa. É como se a casa estivesse vazia. Você entra dentro da casa, a primeira sensação que você tem é que, poxa, a vida da casa morreu. Aliás, a vida da casa acabou, porque todo morador é a vida da sua casa. Todo morador é a vida da tua casa. Se você ora pela tua casa, coloca louvor na tua casa. Por quê? A oração ela atrai a presença de Deus. Ela traz a presença de Deus, é uma comunicação. A glória de Deus se manifesta na casa, no ambiente, quando tem oração. Porque a oração é um lugar de contato. A oração é contato, é diálogo com Deus. O altar da oração tem que estar presente na tua casa. Por quê? A oração atrai a presença de Deus. Mas o louvor estabiliza o lugar. O louvor tira o peso. O louvor estabiliza o lugar. Quando você chegar do trabalho, dentro da tua casa, você tiver, sabe, passou um problema, foi um dia de luta, coloca um louvor, respira, medita, leia a Bíblia, medita. Abre a Bíblia e medita. A Bíblia não é para ler, é para meditar. Medita na palavra. Olha, Deus, Senhor, me acalma, me acalma. Guia-me por águas tranquilas por amor do teu nome. Me guia, Jesus. É a tua palavra, é o Espírito. Você coloca o louvor. Você tem que, tá calmo. Quando você estiver passando por tribulação, porque se você ficar mais atribulado ainda, gente, você está expandindo, você está despendendo energia. E quanto mais energia você despende, maior é o esforço. E maior vai ser o cansaço. Quanto maior o estresse, mais esforço você tem. E mais energia você libera. E quem é que está se alimentando dessa energia? Tá? Espíritos vigilantes. Gente, o celular vai até descarregar aqui, eu vou até correr. Espíritos vigilantes, ou aqueles que vigiam. Tem os espíritos observadores, que é aqueles que vêm e não fazem nada, te observa, vem, te observa, e não faz nada, só te observa. E espíritos que te vigiam. Os espíritos que vigiam, tem uma diferença de espíritos que te vigiam e espíritos que te observam. Espíritos que te observam, eles vão passar a te observar para levar informação do que você está fazendo. Você começa a orar, faz uma campanha de oração. Vai ser normal algumas vezes, como acontece comigo, de espíritos observadores te observarem. Eles vão te observar. Ou seja, vão te observar para levar informação, para dizer assim, olha, ele está orando. Então a gente precisa desprender o quê? Um contra-ataque. Olha isso, preste atenção. Espíritos observadores, porque eles não são oniscientes. Satanás não é só um ser, Satanás é todo um regimento, é todo um sistema diabólico que opera em conjunto com Satanás. Então esses espíritos observadores, eles vão te observar, não vão fazer nada. Ele vai levar informação de você para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual vai se organizar para te contra-atacar, porque você começou a orar. Agora, espíritos vigilantes, ou que vigiam, eles já começam a ficar monitorando 24 horas pessoas que têm um nível muito semelhante ao de Cristo. Jesus foi vigiado. Jesus não foi só observado. Jesus foi vigiado. Moisés foi vigiado. Elias foi vigiado. Tá? Esses espíritos vigilantes, eles vão passar a te vigiar, monitorar você 24 horas. Por quê? Porque eles entendem que você é uma ameaça. E você vai comprometer toda a estrutura diabólica, toda a estrutura trevosa, tudo aquilo que sustenta eles para atuar na sua vida. Então, quando você alcança o nível de Moisés, o nível de Cristo, Jesus foi monitorado. Jesus era monitorado. Paulo foi monitorado. Por quê? Porque era um nível elevado. Esses espíritos vigilantes, eles monitoram pessoas que têm um nível elevado de comunhão com Deus, de santidade, de consagração, pessoas que causam impacto na casa onde mora, na rua onde mora, na cidade onde mora. Eles vão passar a ser vigiados 24 horas, monitorados. Só que esses espíritos vigilantes, eles vão começar a levar informação para as outras entidades que estão ali agindo naquele local, mas principalmente para forças locais que imperam naquele lugar, que atuam naquela rua, que atuam naquele bairro. Quando uma igreja começa a se levantar, esses espíritos vão se organizar. Geralmente, quando a gente fala de magos trevosos, quando a gente fala de magos negros, magos negros não vêm para qualquer um, tá? Tem dois tipos de magos, espirituais e físicos, humanos, tá? Moisés enfrentou os magos de Faraó, que transformaram o cajado em serpente. Olha o nível.
Para todo mago humano, eles têm por trás a atuação de magos espirituais que trabalham em conjunto com eles. Tá? E esses esses magos humanos, eles são preparados desde a infância. Eles vivem de 100 a 150 anos no máximo. Porque eles recebem poder do próprio Satanás para continuar o quê? Para continuarem agindo. Porque eles têm que deixar uma próxima descendência. Se caso eles morrerem, eles têm que deixar uma próxima descendência. Isso é muito pesado, isso é muito forte. Tá? Até agora eu só falei disso. Mas entenda, em contraponto, para nós encerrar a live, existem os anjos de Deus que nos protegem. Você não precisa se desesperar. Os anjos de Deus, como diz Salmo 91, estão acampados ao nosso redor para nos proteger. A Bíblia diz que depois que Jesus foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Tá? Anjos, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Tá? Como os anjos vêm para nos guardar é quando nós temos o entendimento da atuação deles. Quando você vive uma vida de santidade, comunhão com Deus, e você clama pela proteção dos anjos, automaticamente Deus dá ordem para os anjos te guardar. Porque anjos não têm expressão. Eles recebem o comando de Deus e fielmente obedecem. Porque tem anjos de hierarquias. O mundo espiritual da luz, o reino da luz, tem hierarquia, como também tem hierarquia no reino espiritual, principados, potestades, príncipes dominadores e hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Só que os anjos de Deus, tem anjos que têm acesso ao trono, querubins, serafins. Esses anjos são anjos alados, são seres alados. São seres que estão na presença de Deus. Os querubins são os guardiões, tá? Da presença de Deus. Eles estão diante de Deus, mas tem outros arcanjos, né? O arcanjo Miguel, protetor de Israel. Só que não tem só Miguel como arcanjo, tem outros arcanjos com Miguel. O que se destaca é Miguel. Ele é o protetor, é a lâmpada de Israel. Tá? Tem arcanjos que protegem o Brasil por causa da igreja na terra. O arcanjo Miguel protege Israel por causa da promessa de Abraão sobre o povo de Deus, sobre Israel. Arcanjos não descem para a igreja. O arcanjo Miguel desceu aqui na igreja. Não. Arcanjo Miguel não obedece à voz de comando do pregador. Eles obedecem à voz de Deus. Tá? A Bíblia diz que os anjos são os nossos conservos. Quando João quis adorar o anjo falou, não, sou conservo teu, estou aqui para te servir por ordem de Deus, porque você é servo de Deus. Tá? Os anjos de Deus nos guardam. Geralmente, quando o salvo morre em Cristo, quem é que leva o salvo para o paraíso de Cristo? Os anjos de Deus. São os anjos de Deus. Tá? São chamados anjos mentores. Geralmente, quem nos leva para o céu são os anjos que estão ali conosco. Esses anjos, eles nos acompanham. Tá? Quando você, geralmente, vamos lá. Quando você nasce, você já tem um anjo de Deus ali predisposto a te guardar. Tá? Os anjos te observam. Tá? Os anjos te observam. E os anjos, eles estão ali justamente para impedir a atuação de forças externas, por ordem de Deus. Tá? Eles estão ali para te guardar, para te proteger contra as astutas ciladas do diabo. Tá? Perigos, tá? Livramentos com acidente de carro, bala perdida. Quando, gente, você passa por um fio de quase ser atingido por uma bala ou um carro quase te atingir e na hora você tá ali, o carro não te pega e algo parece que você sente que algo te livrou daquilo, como já aconteceu comigo, já tive experiência com a atuação de anjo. Eu estar descendo uma rua com uma bicicleta, um ônibus quase colar no pneu da bicicleta e na hora, não sei o que acontece, na hora que eu virar o ônibus passar do meu lado, ali teve uma atuação de um anjo me guardando, me livrando. Eu percebi, na hora eu glorifiquei a Deus, falei, Jesus, obrigado. Eu percebi que os anjos do Senhor estavam ali me guardando, me protegendo, me livrando. Entendeu? Se você já passou por uma experiência de quase ser atingido por um carro, de quase ser atingido por uma bala perdida, tá? De quase, até às vezes um raio. O raio descer de se desviar. Ali teve uma atuação de um anjo te guardando, protegendo você. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos servos do Senhor, tá?
O Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Quem é que é guardado por anjos? Os redimidos, tá? Os salvos, tá bom? Os anjos estão ali, acampados, estão acampados. Tem a diferença da intervenção de um anjo e de anjos estarem acampados, tá? Quando os anjos intervêm na vida de uma pessoa, geralmente essas pessoas não são redimidas, não entregaram a vida a Cristo, mas esses anjos intervêm na vida dessas pessoas por causa de uma mãe que está orando, de um pai que está orando, de uma esposa que está orando, de um esposo que está orando, ou de um filho que está orando. Às vezes a pessoa não serve a Deus. Ela não serve a Deus. Do nada, nossa, quase um carro me atingiu. Pode ter certeza, alguém orou por você. Ou Deus levou alguém para orar por você, você não sabia. Naquele exato momento, alguém estava de joelho. Ou, automaticamente, alguém que tem uma vida de oração, que sempre ora por você. No mundo espiritual, oração é memorial. Na hora que o inimigo trama contra a tua vida, essas orações que estão no mundo espiritual, segundo Apocalipse 8, versículo 5, se não me falha a memória, a Bíblia diz que as orações dos santos estão diante do Senhor, automaticamente aquelas orações estão presentes diante de Deus. Deus ouve as orações. Aí na hora Deus fala, ó, vai lá, intervém. Por amor à minha serva. Oh, glória. Lembra de Ló? Na cidade de Sodoma e Gomorra? Ló estava envolvido com a cidade, casado com uma mulher profana. Mas Abraão estava intercedendo por Ló. Ló está na cidade de Sodoma e Gomorra, cidade profana. Porque Abraão foi para um lado, Ló foi para outra. Ló escolheu ir para o quê? Cidade de Sodoma e Gomorra. Mas na hora que a ira de Deus ia descer, o anjo foi até lá. Porque Abraão clamou por Ló. Mas entenda, Ló é parente de um homem justo, mas a esposa e as filhas não é. A esposa e as filhas têm coligação e ligação com a cidade que é onde mora. A esposa de Ló era de Sodoma e Gomorra. Mas entenda, o anjo foi lá livrar Ló e a sua casa. Por causa de Abraão. Você está entendendo como a Bíblia faz sentido? Mas os anjos não estão acampados ali. Entenda isso. Se você vive uma vida toda errada, mundana, ou você se desviou, esquece. Tá? A proteção de Deus virá sobre você por causa da oração de alguém. Aí Deus intervém. Aquele anjo te livra e se retira. Ele não fica acampado. Ele não fica acampado. Ele não fica acampado. Tá? Os anjos só ficam acampados, guardando a vida de alguém, tá? Que está passando por um problema, por uma batalha, está em guerra, mas é um homem de Deus, é uma pessoa que vive uma vida santificada, é uma pessoa que é salva, é uma pessoa que ama Deus, que ama a palavra, tá? É aquela pessoa fiel. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor. Esses anjos não se separam dessas pessoas. Enquanto essas pessoas estiverem vivendo uma vida santificada, aqueles anjos estarão ali. Ah, Welk, não, Deus não é exclusivo, gente. Deus é justo. Welk, Deus é exclusivo. Não, Deus é justo. Entenda essa questão. Deus não faz acepção, Deus faz separação. Deus não faz acepção, Deus não faz acepção, Deus faz separação. E vereis a diferença de quem serve e quem não serve, de quem é luz e quem é trevas. Deus não faz acepção, Deus faz separação. Porque no reino espiritual, o semelhante se atrai. Quem é luz é luz. Quem é luz vai para a luz. Quem é luz está na luz. Quem é treva vai para as trevas e está em trevas. A luz e as trevas não se dão, gente. São antagônicas. Então, servir a Deus ou servir ao diabo é uma escolha que você faz. Viver uma vida que você vive, uma vida santificada, é você que decide. Isso, gente, Deus te deu livre arbítrio. Você está achando que Deus compactua com o erro das pessoas? Deus, ele não revoga a tua palavra, ele não volta atrás da tua palavra. O cara quer matar, ele mata. Quer roubar, ele rouba. Ele vai ter que colher as consequências, ele vai ter que lidar com as consequências. Toda ação tem uma reação e é você que escolhe. É você que escolhe agir para ter uma reação contrária ou a favor. É você que escolhe. Servir a Deus é uma escolha, servir ao diabo é outra. Andar na luz é uma escolha, andar em trevas é outra escolha. Gente, entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, olha, fechei minha Bíblia. Quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, a Bíblia está dizendo, faça a tua escolha. Quer viver em santidade?
Lute para se manter santo. Pague o preço. Porque vida santificada custa, é um preço a se pagar. Quem quer abrir mão do que gosta? Ninguém. Tá? Quem é santo se santifique ainda. Quem é sujo se suje mais. O que Deus está dizendo? Você tem escolha de crescer em níveis de santidade, comunhão com Deus, para intensificar a luz de Deus em você. Ou você tem a escolha de viver em trevas e se sujar. E se contaminar. Gente, quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é que gosta de sujeira? Quem é que gosta de sujeira? Demônios gostam de lugares sujos, de ambientes sujos. Ambientes sujos são propensos a eles. Quando eu falo de ambiente sujo, eu não estou falando da sua casa. Eu estou falando de você. Tua vida. Uma vida de pecado que você leva vai atrair demônios para você. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. O Espírito Santo habita onde há limpeza. Só que é você que escolhe se você quer ser limpo ou se você quer se sujar. É você que escolhe os níveis de vida que você quer levar. Porcos gostam de sujeira. Corvos gostam de sujeira. Pomba não. Pomba não. Quando Deus soltou o corvo, tá? Quando passou o tempo do dilúvio, Deus e Noé soltou o corvo, a Bíblia diz que o corvo não voltou para a arca. Por que o corvo não voltou para a arca? Noé deu uma missão para o corvo. Vai lá ver se tem terra firme. Mas Noé se esqueceu de que corvo gosta de coisa morta, de podridão. Por que o corvo não voltou para a arca? Porque gente com natureza de corvo nunca volta para a arca. Corvo gosta de lugar sujo, de lugar onde há morte. Tem pessoas, irmãos, que é o seguinte, tem a natureza de corvo. Estava na igreja buscando a Deus, saiu da igreja não volta mais, porque se acostumou com o pecado, tem prazer no pecado, natureza de corvo. Uma pessoa que experimentou a graça de Deus, irmão, entenda, uma pessoa que experimentou a graça de Deus, quando ela experimenta, se ela sair da presença de Deus, geralmente ela não consegue voltar. A não ser que Deus intervenha, porque ela ganha gosto no pecado. E muitas das vezes as pessoas não conseguem voltar. A pomba não gosta de lugar onde há morte. O corvo saiu da arca e não voltou mais, porque pousou onde tinha morte. A pomba não. A pomba saiu com uma missão, mas voltou com oliveira na boca, dizendo, tem terra firme. Saiu com uma missão, mas trouxe resultado. Corvo sai da arca e não traz resultado algum. Corvo se afunda. Corvo pousa onde há morte, onde há carcaça. Corvo gosta de coisa morta, a pomba não, a pomba é limpa. A natureza da pomba é uma natureza limpa. Por isso que o Espírito Santo é comparado a uma pomba, não a um corvo. É comparado a uma pomba. Porque o Espírito Santo ele é santo, ele é puro. Você entende isso, gente? Não dei pérolas aos porcos. É o que a Bíblia Sagrada diz. Ficarão de fora os cães. Cães gostam de carniça, de coisa suja. Os cães vão ficar de fora. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer para vocês? Essa é a questão X. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Entendeu? Mas desculpa, não espere que os anjos de Deus te guarde se você tá fazendo uma escolha errada. Deus não quer que você viva essa vida que você tá vivendo. Deus te deu uma escolha. Agora você acha que Deus tem que ser obrigado a fazer o que você quer, o que você pede. Ah, é porque eu amo Jesus, mas vivendo uma vida contrária. Eu estava dizendo, fiz a live ontem, eu falei assim, gente, tem pessoas que falam com a boca, mas o corpo pratica o contrário. O mundo espiritual não tem como grande importância o que você fala, porque tem palavras que são liberadas, mas não tem peso, não tem efeito. São apenas palavras liberadas. Mas que na prática é outra coisa. Por que Deus vai julgar as obras e não as palavras? A Bíblia diz que Deus vai julgar as intenções. As nossas palavras vai ser julgada, lógico. Mas as nossas palavras serão julgadas com peso de obras. Porque o que dá peso a minhas palavras são as obras que eu pratico, gente. As tuas palavras só ganham peso quando você vive de acordo com as suas obras. Palavras só têm grande importância quando você vive a palavra pelas obras. Seremos julgados segundo obras. Para Deus, quando você fala, eu vou para a igreja, aí eu estou na igreja, aí eu sirvo a Deus, aí eu amo Jesus, mas vive uma vida toda errada, para Deus o que fala mais alto não é o que você fala. Para Deus o que fala mais alto são suas obras.
Aí eu amo Jesus. Aí Jesus mora no meu coração. Tudo bem, Jesus, Deus, ele ouve a tua oração, mas morar no teu coração? Gente, vamos lá. Ah, Deus mora no meu coração. Pensa comigo e raciocina você. Você gosta de sujeira? Você tem coragem de comer numa mesa suja, numa casa suja? Onde tem fezes, onde tem sujeira? Onde tem bicho morto? Você vai comer naquele lugar? Você vai habitar naquele lugar? Você vai ter prazer de morar naquele lugar, de comer naquele lugar, dormir naquele lugar, tomar banho naquele lugar, se vestir naquele lugar? Você vai habitar naquele lugar? Diga pra mim, você não vai. Então por que o Espírito Santo tem que habitar num coração sujo, numa casa suja? Se você repugna um ambiente sujo, porque um ambiente sujo adoece. Ambiente sujo tem mosquito. Ambiente sujo, tá? Desestabiliza uma pessoa saudável. Porque uma pessoa saudável num ambiente sujo, ela vai começar a ficar doente, ela pode morrer. Porque o que está num ambiente sujo vai o quê? Vai contaminar ela. Então, ambiente sujo contamina. Ambiente sujo, entendeu? Faz mal. Aí você me diz que Deus mora no teu coração se a tua casa tá suja. Se a tua vida tá suja. Deus não vai habitar aí, gente. Entenda a lógica da Bíblia, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Essa é a verdade. Desculpe, doa quem doer. Quem gosta de ambiente sujo é porco. Quem gosta de ambientes sujos é demônios. Deus, ele gosta de ambiente sujo. De ambiente limpo, bem melhor. Deus gosta de ambiente limpo. Troquei as palavras aqui, Deus me perdoe, meu Deus, falei. Então você vê que a gente tá na adrenalina. Deus gosta de ambiente limpo, de casa limpa, casa perfumada. Gente, numa casa suja você não fica, mas percebeu numa casa limpa, cheirosa. Você tem prazer de dormir, de tomar banho, de comer naquele lugar, de viver naquele lugar. Porque aquele ambiente limpo não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Aquele ambiente limpo vai te atrair. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é limpo vai estar em ambientes limpos. Quem é limpo vai ter prazer de viver em ambientes limpos. Quem é limpo não se adoece, porque o ambiente limpo não adoece. Agora, quem é sujo e gosta de sujeira vai viver doente, vai adoecer e pode morrer. Porque o diabo, ele camufla os lugares. Ele vai esconder de você a essência do que realmente a situação é. Coma do fruto. O que Deus falou? Ó, por trás do fruto tem morte. Se você comer, você vai morrer. Não, olha para a aparência do fruto. A Bíblia diz que a mulher cobiçou, desejou e executou. Praticou, comeu do fruto. O que acontece? A morte veio. Por quê? Porque não ouviu Deus, ouviu a serpente. Então, gente, viver com Deus ou viver com o diabo, andar em luz ou andar em trevas é uma escolha tua. Desculpa, não, a gente não pode ser demagogo. A gente tem que ser verdadeiro. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tá bom? Espero que essa aula faça um grande diferencial na tua vida, tá? Analise a tua vida, não largue Jesus. O mundo está contaminado, o mundo está deitado no maligno. Mas quem está de pé não está deitado no maligno. Quem está de pé na presença de Deus. Quem está de pé não está deitado, não está sonolento, não está dormindo, não está vulnerável. Quem está deitado, aliás, quem está deitado, vulnerável. Quem está deitado está desprotegido. Quem está deitado não está vigilante. Quem está deitado está dormindo, está vulnerável a ataques. Mas quem está de pé está vigilante, está aberto para as coisas de Deus. Quem está de pé está posicionado como vigilante. Olha a diferença do que Jesus falou, né? Jesus falou assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, se você está de pé, continue vigiando. Só pode vigiar um contra-ataque, uma situação num ambiente quem está de pé, posicionado. Uma pessoa que está de pé, ela nunca vai ser pega de surpresa, ela nunca vai ser surpreendida. Agora, uma pessoa que está deitada, está dormindo, ela vai ser alvo fácil. Ela vai ser alvo fácil. Por quê? Porque as suas defesas não estão ativadas, então ela está propensa a contra-ataques que vêm sobre ela, tá bom? Deus abençoe sua vida, continue orando por nós, tivemos um culto hoje maravilhoso, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Vamos orar, agradecer a Jesus por essa live, pedir a proteção dele. Gente, você não tem ideia, tá? Como essas lives me custam, tá? Custam tempo para mim. Eu sei que quando a gente compartilha conhecimento, principalmente denunciando as obras das trevas, a gente vai começar a passar perseguição, gente, tá?
Você não tem ideia. Mas continue orando por nós, tá? Pedindo a graça de Deus sobre nós, para que Deus possa nos guardar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado pelas informações que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus. Nos guarda, livra-nos, dai-nos uma noite de paz, de alegria na tua presença, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Beijo no coração, Elizabeth Gomes. Te amo. Que Deus possa estender sobre você as mãos poderosas dele, te guardando, te livrando, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, te amo, viu? Um abraço, minha irmã, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e dentre outros que vão, né, compartilhar e assistir essa live para serem edificados e também alertados antes do arrebatamento da igreja. Amém? Beijo no coração a todos. Vigiai e orai para que não caias e não entres em tentação, tá bom? Deus abençoe.